E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao The Explainer. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das mudanças mais transformadoras do nosso Código de Processo Civil de 2015. Vamos entender como a dinâmica do processo e a participação de terceiros foram, sério, completamente redesenhadas. Basicamente, as regras do jogo mudaram para valer. Para pensar um pouquinho nisso. Parece uma ideia meio maluca, né? Permitir que as próprias partes definam como o processo delas vai andar? Pois é, essa ideia, que antes parecia coisa de outro mundo, hoje é um dos pilares do nosso sistema. E é o ponto de partida perfeito para o nosso papo de hoje. Então, qual vai ser o nosso caminho hoje? Olha só. Primeiro, vamos ver como o processo foi literalmente colocado nas mãos das partes. Depois, a gente entra na grande reforma da intervenção de terceiros. Na sequência, o que mudou e o que ficou. Aí vamos conhecer as novas figuras que entraram em campo. E para fechar, a gente vai conectar tudo isso. Bora começar? Ok, vamos lá. A primeira grande virada de chave é essa aqui. O código deu um passo super corajoso para valorizar a autonomia de quem está no processo, permitindo que as partes moldem o procedimento conforme a necessidade delas. E a ferramenta mágica para isso é o artigo 190, que criou os chamados negócios jurídicos processuais. O que isso quer dizer na prática? Significa que as partes, se estiverem de acordo, podem criar um tipo de contrato sobre as regras do processo. Elas podem, sei lá, combinar um calendário de prazos diferente ou até mudar quem tem que provar o quê. É como trazer a flexibilidade da arbitragem para dentro do fórum. Mas, claro, essa autonomia não é um cheque em branco, né? É aí que o juiz entra em campo. Ele funciona como guardião do equilíbrio, barrando acordos que sejam nulos ou abusivos, tipo naqueles contratos de adesão onde você não tem escolha, sabe? Ou quando uma das partes está claramente em desvantagem. A regra é: liberdade sim, mas com justiça sempre. Beleza, vamos avançar. Agora a gente vai ver como essa busca por eficiência e lógica mexeu em outra área super importante, a intervenção de terceiros. O legislador olhou para o sistema antigo e basicamente decidiu que era hora de fazer uma bela de uma faxina processual, para deixar tudo mais limpo, mais coerente e para garantir que as pessoas certas sejam ouvidas na hora certa. E olha, essa tabela aqui mostra o tamanho da revolução. A oposição virou um processo separado. A nomeação à autoria, tchau, foi extinta. A denunciação da lide, que era uma dor de cabeça, agora é opcional. E o mais importante de tudo, duas figuras totalmente novas entraram no jogo: o IDPJ e o amicus curiae. E por que essa limpeza toda? A lógica é simples: dar mais agilidade e foco ao que realmente importa. A oposição, por exemplo, acabava virando um processo novo dentro do processo principal, uma confusão. Ao separar as coisas, o processo original pode seguir seu caminho sem desvios. A prioridade é resolver aquela briga e não criar outras. Certo. Agora, vamos dar uma olhada nas ferramentas que não foram jogadas fora, mas que foram, digamos, aprimoradas. Porque a ideia não era só apagar o passado, mas sim ajustar o que já existia para essa nova filosofia do código. E aqui, gente, a gente tem uma das mudanças mais impactantes para o dia a dia. Antes era uma armadilha: se o réu esquecesse de denunciar um terceiro para cobrar um prejuízo no futuro, ele perdia esse direito para sempre. Acabou. Agora, isso é opcional. Se ele não quiser fazer na hora, tudo bem, ele pode entrar com outra ação depois. Isso protege principalmente o consumidor, que não precisa mais esperar uma briga entre a loja e o fabricante para ter seu problema resolvido. E chegamos nelas, nas grandes estrelas da reforma. As duas novas modalidades de intervenção que são o retrato mais fiel da busca do código por um processo mais justo, mais participativo, onde todo mundo que pode ser afetado por uma decisão judicial tem a chance de ser ouvido. A primeira é o IDPJ. Pensa no absurdo. Antes de 2015, um juiz podia decidir levantar o véu de uma empresa e pegar os bens pessoais de um sócio sem que ele tivesse tido uma chance real de se defender. O IDPJ veio para corrigir essa falha gravíssima. Ele cria um mini processo só para discutir isso, garantindo que o sócio seja ouvido antes que qualquer decisão sobre o patrimônio dele seja tomada. E como ele funciona? O caminho é bem claro. Primeiro, alguém faz o pedido. Aí o processo principal dá uma pausa para focar só nessa questão.
O sócio é chamado para conversa, para apresentar sua defesa, suas provas, e só depois de ouvir todo mundo, o juiz bate o martelo. É o devido processo legal na sua forma mais pura. A outra grande novidade é a regulamentação oficial do amicus curiae, que em bom português significa o amigo da corte. Ele não é uma parte interessada em ganhar ou perder. Ele é um especialista, uma entidade com muito conhecimento ou representatividade que entra no processo para ajudar, para enriquecer o debate, para trazer informações técnicas e novas perspectivas em casos complexos e de grande impacto social. E o papel dele é fundamental. O que ele faz? Ele ajuda a democratizar a discussão, trazendo pontos de vista que talvez as partes nem tivessem pensado. Com isso, ele qualifica a decisão do juiz, com dados técnicos, com fatos, e no fim das contas, ele traz a voz da sociedade para dentro do tribunal, o que dá muito mais legitimidade para a decisão final. E assim a gente chega ao nosso ponto final, onde todas as pecinhas desse quebra-cabeça que a gente montou finalmente se encaixam. Porque nenhuma dessas mudanças aconteceu por acaso. Existe um fio condutor, uma ideia central que amarra toda essa reforma. Essa citação aqui, olha, ela resume tudo com uma perfeição incrível. O ponto central de tudo é o fortalecimento do contraditório. Pensa comigo. O IDPJ garante que o sócio seja ouvido. A denunciação se tornar facultativa protege o autor, que não tem sua causa desviada. E o amicus curiae? Ele expande o debate para além das partes, para toda a sociedade. É uma visão muito mais ampla, muito mais robusta do que significa participar de uma decisão da justiça. E isso tudo nos deixa com uma pergunta no ar, né? Ao abrir as portas para mais diálogo, para mais gente participar, a gente está construindo uma justiça que funciona melhor, mais eficaz? Ou será que estamos só deixando tudo mais complexo? Essa é a grande questão que o dia a dia dos tribunais continua respondendo. Fica aí a reflexão. Muito obrigado por acompanhar mais esse Explainer.